O Castelo de Osaka é um dos castelos mais famosos do Japão e está localizado na cidade de Osaka. Sua história remonta ao século XVI, quando foi construído por Toyotomi Hideyoshi, um famoso líder militar japonês. O castelo passou por várias reconstruções e foi usado como sede do governo durante o período Edo. Durante a restauração Meiji, o castelo foi desmantelado e posteriormente reconstruído na década de 1930. Durante a Segunda Guerra Mundial, o castelo foi bombardeado e grande parte da estrutura original foi destruída. A reconstrução começou em 1995 e atualmente o castelo é um dos principais pontos turísticos da cidade de Osaka, oferecendo vistas panorâmicas da cidade e um museu que exibe a história do castelo e da região. Dentro do Castelo de Osaka, você pode encontrar um museu que exibe a história da região e do castelo, bem como artefatos relacionados à história militar do Japão. O museu está localizado em vários andares e apresenta exposições interativas que permitem aos visitantes aprender sobre a história do castelo e da cidade de Osaka. Além do museu, você também pode subir as escadas e desfrutar de vistas panorâmicas da cidade de Osaka a partir dos diferentes andares. Cada andar oferece vistas diferentes e únicas da cidade, permitindo que os visitantes apreciem a beleza da cidade e da paisagem ao redor do castelo. 7 Acontecimentos do Castelo de Osaka. 1. Construção por Toyotomi Hideyoshi. O castelo foi construído por Toyotomi Hideyoshi, um famoso líder militar japonês, no final do século XVI. Ele usou o castelo como base para unificar o Japão e como um símbolo de seu poder. 2. Sede do governo durante o período Edo. Durante o período Edo, o castelo de Osaka serviu como sede do governo regional. Os governantes da região usaram o castelo como base para administrar a cidade e a área ao redor. 3. Desmantelamento durante a restauração Meiji. Durante a restauração Meiji no século XIX, o castelo foi desmantelado como parte dos esforços para modernizar o Japão. Grande parte da estrutura original foi demolida e o castelo foi deixado em ruínas. 4. Reconstrução em 1931. Em 1931, o castelo de Osaka foi reconstruído como um símbolo do poder imperial. A estrutura foi reconstruída em concreto armado, em vez de madeira, para torná-la mais resistente e duradoura. 5. Danos durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, o castelo de Osaka foi danificado por bombardeios aéreos. Grande parte da estrutura original foi destruída e o castelo ficou em ruínas. 6. Reconstrução em 1995. Em 1995, uma grande campanha de reconstrução começou para restaurar o castelo de Osaka às suas condições originais. A estrutura foi restaurada com madeira e materiais tradicionais japoneses. 7. Abertura como um museu. Hoje, o castelo de Osaka está aberto ao público como um museu. Os visitantes podem ver a história do castelo e da cidade de Osaka em exposições interativas. O castelo também oferece vistas panorâmicas da cidade e dos arredores. O Castelo de Himeji, também conhecido como Himeji-jo em japonês, é um castelo histórico localizado na cidade de Himeji, na província de Hyogo, no Japão. O castelo é famoso por sua bela arquitetura e é considerado um dos mais importantes do Japão. O castelo de Himeji foi construído no início do século XVII e é um exemplo notável da arquitetura japonesa da época. O castelo é feito de madeira e pedra e é composto por vários andares que se conectam por escadas e passagens secretas. Ele também tem um labirinto de corredores estreitos e portas de entrada que foram projetadas para impedir invasores. Além de sua arquitetura notável, o castelo de Himeji tem uma rica história. Durante o período feudal do Japão, o castelo serviu como um importante centro político e militar. Mais tarde, durante a restauração Meiji, o castelo foi transformado em uma escola militar. O castelo de Himeji também desempenhou um papel importante na história da Segunda Guerra Mundial, como um importante ponto de observação para o exército japonês. Hoje, o castelo de Himeji é um destino turístico popular e um patrimônio mundial da Unesco. Os visitantes podem explorar o castelo e seus arredores,
incluindo os jardins tradicionais japoneses que cercam o castelo. O castelo de Himeji é um local fascinante que oferece uma visão única da história e cultura do Japão. Aqui estão 7 acontecimentos importantes que ocorreram no castelo de Himeji ao longo de sua história. 1. Construção pelo senhor feudal Toyotomi Hideyoshi durante o período Sengoku no século XVI. 2. Expansão e reforma do castelo durante o período Edo no século XVII. 3. O castelo foi usado como uma base militar e um centro de governança durante o período Edo. 4. O castelo de Meiji foi ocupado pelas forças do imperador Meiji durante a restauração Meiji em 1868. 5. O castelo foi poupado dos bombardeios que afetaram outras cidades japonesas durante a Segunda Guerra Mundial. 6. O castelo de Meiji foi designado como Patrimônio Mundial da Unesco em 1993. 7. O castelo passou por uma grande restauração que durou 5 anos e foi concluída em 2015, permitindo que os visitantes vejam a beleza do castelo e sua arquitetura original. O Castelo de Hiroshima, também conhecido como Castelo de Karpo, que é um dos símbolos da cidade de Hiroshima, Japão. O castelo foi construído no final do século XVI por Mori Terumoto, um poderoso daimyo, senhor feudal, na região de Shugoku. O castelo de Hiroshima foi um importante centro político e militar durante o período feudal do Japão, desempenhando um papel estratégico em várias batalhas e conflitos. Durante a restauração Meiji no final do século XIX, o castelo perdeu sua função militar e foi convertido em um centro administrativo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o castelo foi destruído pela bomba atômica que foi lançada sobre a cidade em 6 de agosto de 1945. A estrutura original do castelo foi completamente destruída, mas em 1958, uma reconstrução do castelo foi iniciada com base em antigos registros e desenhos. A reconstrução foi concluída em 1959. Hoje, o Castelo de Hiroshima é um importante marco histórico e turístico da cidade. O castelo abriga um museu com exposições sobre a história e a cultura de Hiroshima, bem como vistas panorâmicas da cidade a partir de sua torre de observação. Além disso, a área ao redor do castelo é um popular destino turístico, com muitos parques e jardins para explorar, incluindo o Parque do Castelo de Hiroshima. Aqui estão 7 fatos históricos sobre o Castelo de Hiroshima. 1. O Castelo de Hiroshima foi construído entre 1589 e 1599 por Mori Terumoto, um daimyo, senhor feudal, da região de Shugoku. 2. Durante o período feudal do Japão, o Castelo de Hiroshima desempenhou um papel importante na unificação do país. 3. Em 1619, o castelo foi atacado por um exército liderado por Tokugawa Ieyasu, um poderoso daimyo que mais tarde se tornaria o shogun do Japão. O castelo resistiu ao ataque, ajudando a consolidar a posição de Mori no cenário político japonês. 4. Após a restauração Meiji em 1868, o castelo de Hiroshima perdeu sua função militar e foi convertido em um centro administrativo para a região. 5. O castelo de Hiroshima foi destruído pela bomba atômica que foi lançada sobre a cidade em 6 de agosto de 1945. 6. Em 1958, uma reconstrução do castelo foi iniciada com base em antigos registros e desenhos. A reconstrução foi concluída em 1959. 7. Hoje, o Castelo de Hiroshima abriga um museu que apresenta exposições sobre a história e a cultura da cidade. Patrimônio cultural. Em 1996, o Castelo de Hiroshima foi designado como um Tesouro Nacional do Japão, em reconhecimento à sua importância histórica e cultural.